Olá, família Colorado, uma ótima tarde a todos. Eu iniciei uma live devido a problemas de sinal de internet, eu excluí ela e estou recomeçando. Mas eu quero dar uma boa tarde especial à maior, mais aguerrida, mais apaixonada e única campeã invicta do Campeonato Brasileiro. Quem é? O Esporte Clube Internacional, não é verdade? Exatamente. Ano que vem, meus amigos, estará fazendo 40 anos que o Internacional foi tricampeão brasileiro invicto. Uma marca que nenhum clube no país até hoje conseguiu. E uma marca de um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Ser campeão invicto de um torneio. Não existe. Não é verdade, Abraham? Maria dos Santos. Então o que ocorre, gente? O marketing e da captação financeira é que a gente pode estar trazendo um jogador de nível de seleção mundial. Tá certo? Então, pessoal, vai vir fulano, vai vir ciclano, eu não vou falar, eu já falei isso aí outras vezes. O Internacional não está jogando, o Internacional não está contratando ninguém nesse momento. Tá bem? Vamos lá, a importância do marketing, tá? Que eu quero falar. Porque em 1979, quando o Internacional foi tricampeão brasileiro, isso ficou apenas... Pá, pessoal, é o seguinte, tá um inferno aqui a internet, cara. Tá difícil. Cara, eu não vou falar sobre jogadores hoje, por favor, tá? Esse negócio, sabe, eu já falei várias vezes aqui, eu venho falando desde que parou pra Copa. Tudo que ficar de informação, enquanto não tiver uma informação oficial do Internacional, do Rodrigo Caetano, do Melo, do Medeiros, é mera especulação e nós estamos conjecturando, tá? Agora mais uma informação, o Anderson pergunta assim, e o Tyson? Já se falou sobre o Tyson, o Internacional tem dinheiro para comprar o Tyson? Quanto é que está o passe do Tyson? O Shakhtar pagou 15 milhões pelo Tyson antes do Tyson ser convocado. O Tyson tem um contrato de 15 anos, gente. Não vai vir de graça. Tá? Não vai vir de graça. Certo? Bom dia a todos. Pessoal, o que está acontecendo? Tá? Que é mais importante que vamos trazer jogador. Nós estamos pensando no imediatismo e não estamos pensando no futuro. O futuro do futebol, tá? Ele está a perigo e eu vou explicar o porquê disso. Tá ok? O Internacional foi tricampeão brasileiro em 79, todos nós sabemos disso, mas não se aproveitou isso. Marketing, não só do Internacional, mas da grande maioria dos clubes brasileiros, ele é amador, o marketing esportivo, não se aposta nisso. E esse acaba perdendo um dinheiro preciosíssimo. Para vocês terem uma ideia, até o ano de 1983, as transmissões de futebol de qualquer clube brasileiro não eram pagas. Não se recebia dinheiro por isso. Tá? Não se tinha direito de imagem nem nada. Tá? Mas as televisões acabavam vendendo o patrocínio e ganhavam dinheiro disso. Tá? Até também esse ano de 83, 84, por exemplo, os clubes não tinham patrocínio nas camisetas. Vocês, os mais antigos, vão lembrar disso. Não se tinha patrocínio. O clube, ele vivia exclusivamente de qual receita? Da venda de publicidade estática, que era aquelas que ficavam no estádio, tá? Dos associados e da renda dos jogos. Somente isso é que trazia dinheiro para os clubes naquela época. Hoje em dia, tá? Isso acabou mudando. Lá no ano nos anos 90, mais ou menos, ali 86, 87, quando se
criou dos 13 e tal. Então começaram os clubes a receberem alguma coisa, porque a CBF liberou o patrocínio das camisetas e liberou também, não é, o acerto com os clubes do direito de transmissão. Aí também acabou entrando direito de arena. Não era nem direito de imagem, era direito de arena que os jogadores recebiam. Mas esse valor ainda era inferior, tá? Certo? Então essa questão. O Adriano pergunta aqui, mas tu não vê uma direção fazer um plano de sócio decente onde ganha alguma coisa, uma camisa dos jogadores, por exemplo? Eu vou chegar lá, Adriano. Tá? Vindo disso aí, os valores em que os clubes recebiam dos direitos de transmissões, eles eram inferiores. Isso começou a aumentar a partir de 2011. Mas vamos lá. Hoje, os clubes continuam vendendo o patrocínio da camiseta. No caso específico do Internacional, nós trabalhamos com o Banrisul local. Tá? O que ocorre em relação a isso aí, tá? David, eu vou falar sobre essa questão do marketing, eu posso falar amanhã sobre a base, amigão, sem problema nenhum. Mas eu quero falar de algo que é extremamente importante e que vai refletir no futuro do futebol do Internacional, do clube, não do futebol, do clube internacional e de outros clubes, que é esta questão do marketing esportivo, da importância. Por que o europeu hoje, o futebol europeu, é extremamente rico? É por causa da questão financeira? Não, porque eles aproveitam o marketing. Vocês vão ver no futebol europeu, tá, que eles têm um patrocinador na camisa. Mas sabiam que esse patrocínio da camisa talvez seja um dos mais baratos? Um exemplo disso, vamos pegar uma operadora de telefonia a nível mundial, um banco a nível mundial. Esse banco e essa telefonia, hoje, eles não querem só o patrocínio na camiseta para aparecer em transmissão. Eles querem ter uma parceria com o clube utilizando esse associado, fazendo um trabalho de marketing em cima do associado. Ou seja, você pega uma empresa de telefonia de nome José. A empresa de telefonia José, ela vai patrocinar um clube não só pela camiseta, mas para poder trabalhar em parceria com esses 100 mil sócios que hoje teriam o Internacional. E isto vale muito mais tu liberar o cadastro e fazer um trabalho de parceria para que você que é sócio do Internacional compre uma linha de telefone ou migre a sua linha de telefone para a empresa de telefonia José, do que simplesmente estar na televisão. E explico por quê. Você está na televisão, você paga de patrocínio, o Banrisul, digamos que pague 30 milhões anuais para o Internacional. Tá? Aparece nos jogos. Só que a visibilidade do Banrisul, Banco do Estado, ela é muito maior, com um custo muito menor na televisão, quando ela patrocina um jornal do almoço, ou bota suas propagandas, não é, na televisão e nas rádios. Então as grandes empresas hoje, principalmente as multinacionais que fazem esse tipo de trabalho na Europa, não têm só interesse de trabalhar o marketing, não é, em cima do quê? Do patrocínio da camiseta. Mas ter um envolvimento com o clube, não é, sobre isso aí. Adriano, R$400, não pega as camisas, são dados ao jogador, uma pessoa se beneficia e tal. Isso são ações aí do marketing, de um CEO de marketing especialista, tá? Que vai trabalhar em cima justamente, tá ok? Dessas ações junto com o patrocinador. Nós temos a Nike, que nos fornece o material esportivo. Não existe nenhuma ação promocional da Nike junto ao torcedor. E também acaba não partindo do clube isso aí. Por quê? Porque faltou lá no contrato atrás um especialista de marketing esportivo para fechar esta negociação. E esta é a questão. Então os valores hoje que um clube de futebol recebe por patrocínio de camiseta, vai chegar um determinado momento que vai acabar. Tá? Porque vai ter que ter esta interação. E para você fazer essa interação, você vai ter que fazer um plano em cima.
Você faz um plano em cima de gestão, de marketing, não a curto prazo, mas a médio e a longo prazo, para que essas empresas parceiras possam então ter uma interatividade junto com o clube. Uma coisa muito importante que os clubes não têm de futebol, que as grandes empresas, todas as grandes empresas têm, e os clubes de futebol com o orçamento que tem, caso do Internacional, de 300 milhões de reais, é um departamento de marketing. Falta esse departamento de marketing, mas dentro do departamento de marketing você tem que ter um departamento comercial e um departamento de comunicação. Como eu falei, hoje os clubes trabalham com a imprensa, normalmente com a imprensa local, e são as entrevistas, contratação de jogador, jogador lesionado, resultado de partida e outras coisas. E não se trabalha e não se prospecta os outros aspectos positivos que tem dentro de um clube para que você mantenha um associado. O Internacional tem, eu vou botar em números redondos, 100 mil sócios. Desses 100 mil sócios, 50 mil são aqueles que se mantêm durante os 12 meses. Os outros 50 mil acabam sendo voláteis, vai depender do resultado de campo, vai depender da questão econômica, enfim. São essas situações que acabam fazendo com que o clube não tenha todo essa verba. E é aí que você tem que trabalhar junto a esse sócio para que ele se mantenha durante os 12 meses do ano ativo. E o clube não oferece. O que o clube oferece? Jogo de futebol, entrada no Beira-Rio. E aí é que está a questão da televisão, que hoje patrocina. Então, às vezes, fica muito mais barato para você ter Vou usar o meu caso como exemplo. Eu tenho uma net lá, um pacote de net. Eu pago R$ 69,90 por mês, porque é um plano mais antigo. E tenho todos os jogos do Internacional, do Campeonato Brasileiro, da Série A, da Série B e Gauchão dentro da minha casa. Para me manter sócio, se eu fosse um sócio campeão do mundo, eu teria que pagar R$ 40 por mês e mais, que é a mensalidade, e mais o ingresso, correndo o risco muitas vezes de não ter. Então isso acaba afastando o torcedor. Então você tem que dar outras vantagens para o torcedor, tá? Para que ele se mantenha ativo durante os 12 meses. Luiz Antônio, um grande abraço aí para Sapiranga. Adriano, concordo contigo, a Nike é uma tragédia, mas é aqui no Internacional. Porque o contrato com a Nike foi mal redigido. E aí tu fica com o clube refém. Tá? A comunicação e o alinhamento com a mídia, tá ok? E ela tem que ter uma outra esfera comercial. Mas aí é que entra esta situação, gente, e aí vem a questão da política do clube, e eu não estou aqui malhando ninguém, porque isso é a nível nacional do Brasil, tá? Quando você tem que acomodar dentro dos clubes os seus parceiros políticos. E aí você coloca dentro de um departamento de marketing alguém que não conhece. Mas é amiga, é vendedora, etc. e tal. Então, o clube hoje ele tem que pensar como uma grande multinacional e trazer gestores profissionais que possam buscar esse alinhamento. Entendeu? Buscar o dinheiro que está lá fora. Ok? Veja um caso específico do Internacional e de Grêmio. Um estado como o nosso, que tem dividido, e aí sem grenalização, tá ok? Sem deboche, mas vamos falar sério e sem ser politicamente correto. Mas digamos que seja meio a meio, não é? As duas torcidas. Tá? Num estado que é hoje 12 milhões, 15 milhões de habitantes, metade colorado, metade gremista, e aí disso, tá? Não se tem 10% de sócios nos clubes. Por que não se tem? Porque tanto o Grêmio quanto o Internacional falharam nesta questão. As campanhas associativas, não é? Elas podem trazer um resultado a curto prazo, mas que necessariamente não vai resolver o problema financeiro de futuro dos clubes. Tá? O que acontece em relação, não é, aos clubes da Europa. Hoje os clubes da Europa, elas não dependem dos seus quadros de sócios. Eles trabalham realmente com o quê? Com o esquema de patrocínio. Como eu falei, não é o patrocínio da camiseta. É em geral. E esse trabalho de parceria. Por isso é muito importante que os clubes brasileiros pensem
no marketing de futebol com profissionais especializados dentro da área. Esse vai ser o futuro, tá? A venda de jogadores das categorias de base, uma coisa que eu prego que nós temos que valorizar, porque ela traz dinheiro para o clube, é algo que logo ali adiante ela vai se consumir. Por que ela se consome? Porque hoje os grandes clubes da Europa têm aqui no Brasil escolinhas de futebol, têm parceria com alguns outros clubes e já estão começando a levar garotos de 14, 15, 16 anos para lá. Então isso é uma coisa que vai acabar. Mike, eu não lembro quando é que termina o contrato com a Nike, tá? Mas tem que ser revisto esse contrato, tá certo? Mas para rever esse contrato, tu tem que ter um especialista na área. Assim como eu sempre preguei, um especialista no departamento de futebol. Hoje tem o Rodrigo Caetano, que é um especialista no assunto. Nós temos que ter um especialista no marketing. Nós temos que ter um especialista na área financeira para saber tudo aquilo que ocorre. Tá certo? Peço desculpas para vocês por não falar hoje sobre jogador, tá? Sobre essas questões. A gente tem muito tempo para falar disso aí, mas o marketing hoje é muito importante. Vocês vão ver o seguinte, na questão da Copa do Mundo, como é muito bem trabalhado isso pela FIFA. E aqui a gente não faz. Silvinho, um abraço aí para Paverama. Muito obrigado pela sua audiência, pessoal. Vamos compartilhar, tá ok? E esperar, tá, que ainda nessa temporada ou numa outra temporada, independente de quem venha a dirigir o Internacional, mas que se pense e se faça esse trabalho sério. O Adriano pergunta, será que o Medeiros não está tendo algum patrocínio para fazer o CT? Eu acho que não teve isso aí. Pelo fato do Inter ter sido rebaixado em 2016, tu acha que o Inter foi ou está mais desvalorizado em questão de marketing? Olha, David, eu acho que não. Entendeu? Alguns vão dizer que sim, ou seja, sabe, é mais fácil tu colocar desculpa por ter errado do que tu tentar buscar uma resposta, né? Então tu sempre bota a desculpa no outro. O que acontece? O Internacional é um grande clube, tá? Como eu falei, a questão do rebaixamento fez com que o Internacional tivesse uma diminuição. Essa diminuição ela já acontece há algum tempo, entendeu? Respondendo a tua pergunta, não foi o rebaixamento que fez com que houvesse uma diminuição. Isso já começou lá atrás. E lá atrás justamente porque ainda se pensava de uma forma amadora, mais com o coração do que com a cabeça. E no momento em que a gente começar a pensar com a cabeça e gerir o Internacional como um grande negócio, e não só como um clube de futebol, porque os clubes que ficarem nessa questão de pensar somente com o coração como clube de futebol e não gerenciar como uma grande empresa, estarão fadados ao fracasso e a fecharem. Eu vou dar um exemplo, o Botafogo é um clube que não vai muito longe, pelas dívidas, pela falta de patrocínio, pela falta de gestão profissional. Então a gestão profissional é isso que deve realmente comandar o clube. E aí aqueles que são realmente, falando agora do nosso Internacional, colorados de verdade, não podem pensar, entendeu, na sua vaidade pessoal, na sua valorização pessoal. Tem que começar a pensar no clube. E aqueles que amam o Internacional, se não têm condições de assumir cargo A, B, C ou D, que não o façam apenas por vaidade. Tá certo? Neco, tu é sócio, campeão de tudo, e minha família desde que foi inaugurado o nosso gestor de tarde, sempre contribuindo na alegria e na tristeza. Um abraço, exatamente, né? Que tu faz parte desses 50, 60 mil torcedores, assim como eu e outros tantos que estão aqui, que se mantêm sempre, né, meu amigo, dentro desta situação de se manterem só 12 meses por ano. E tem aqueles que acabam sendo voláteis, dependendo de resultado, dependendo de questão financeira, e acaba se entendendo isso. E outros que acabam, eu sou sócio, mas a questão não é nem financeira, nem de resultado de campo, mas é mais vantajoso eu assistir em casa, ter um pay-per-view. Então nós temos que trazer esse torcedor que hoje ele assiste no pay-per-view, tá ok? E dar para esse torcedor uma situação em que ele tenha a condição de continuar pagando a sua mensalidade, mesmo que ele não vá no jogo, tá? Mas que se possa agregar ao clube. Hoje o Beira-Rio, o nosso gigante da Beira-Rio modernizado do jeito que está, ele é um gigante, é um elefante branco.
Daqui a alguns anos nós vamos estar administrando, não vai estar mais com a Abril, tá? E nós vamos estar administrando. E hoje você vai no Beira-Rio, você não tem nada. Não tem um atrativo dentro do Beira-Rio durante a semana que faça você ir lá. Não é verdade? Não tem nada. Você vai ver sempre tem a lojinha ali, as lojas. Mas o restante não tem um atrativo. E isso é que um CEO de marketing ou um executivo de marketing esportivo tem que trazer para o clube. Tá certo? Tio Rose Ribeiro, um grande abraço para você. Tá, gente? Estou terminando por aqui, encerrando por aí. E eu vou continuar até o término dessa Copa do Mundo nessa linha, trazendo, porque muita gente fala assim, tu só critica, não traz soluções. Essas são algumas das soluções e são modelos, tá, que são utilizados no mundo. Não adianta eu falar em contratação, em querer trazer o Neymar para o Internacional se eu não tenho dinheiro para pagar o salário dele, se eu não tenho dinheiro para contratá-lo, não é? Exemplo, claro. Então nós temos que pensar nisso. Primeiro, viabilizar o clube financeiramente para o futuro, para poder trazer contratações de peso, tá, para o nosso Internacional. Olá, Edith, tudo bem? Tá certo? Então é isso que eu tinha para falar para todos vocês colorados. Eu agradeço muito a atenção. Quem puder compartilhar, a gente agradece também. Um beijo no coração de todos e até amanhã para a gente falar um pouquinho mais sobre essa situação do marketing no futebol, que é a tendência do futuro. Clubes que não se profissionalizarem e não fizerem um marketing esportivo, não é, também atualizado, a tendência é fechar. Gente, muito obrigado.